Saudações, bastiões! E aí, tudo tranquilo? É bom que esteja. Como sempre na luta, né, gente? Como sempre, nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta, beliscando fumaça, porque a luta é complicada. Aqui quem vos fala é Arnaldo Vergueiro, o último bastião, como costumo dizer. Às vezes eu concluo que eu sou um pensador muito fora do esquadro quando eu vejo determinadas coisas, como o tema que nós estávamos falando ontem, sobre a necessidade da comprovação da inocência. Gente, isso é um absurdo. E aí é quando eu digo que o Bastião ele visa a preservação das nossas crianças, da nossa família, dos nossos idosos, porque está tudo desprotegido, está tudo assim, como diriam na gíria, estão largados. E aí é por isso que eu digo que aqui, o último bastião é ali o nosso refúgio, a nossa trincheira, é de onde nós partimos para as nossas batalhas em relação à preservação da família, da pátria, da sociedade. O bastião também, ele protege as minorias. Sabe por quê? Porque as maiorias elas já se fazem valer pela força. Então, o bastião, que é aquele cara que defende a legalidade, defende a ampla defesa, o contraditório, devido processo legal, o cara que tem padrões éticos, o cara que tem padrões morais, esse cara é um bastião. Muitas vezes ele é um bastião e não sabe. Aí você vai dizer assim: ah, Arnaldo, mas você é um cara de direita. Eu sou um cara de centro-direita. Eu não sou um extremista. Aí você vai dizer assim: ah, então o cara que é da esquerda não é um bastião. Não vou dizer. Eu vou dizer para você que, independentemente de direita ou esquerda, se ele é extremista, aí eu te provo que ele não é bastião. Mas o cara de centro, centro-esquerda, ele é um bastião, sabe por quê? Porque uma das maiores armas do bastião é o diálogo. O bastião ele senta para ouvir, ele conversa. Porque eu entendo o seguinte: os extremistas eles são um número muito pequeno em relação a todos nós, centro-esquerda, centro-direita, centro, nós somos a maioria. Então, nós podemos sentar e dialogar. Nós podemos sentar e escolher os candidatos que melhor possam compor a nossa representação no poder legislativo. Então, o cara que tem ali um posicionamento de esquerda, que de repente ele tenha uma visão diferente da minha em relação à educação ou em relação à segurança pública, pode ser que a gente não concorde em 100%. Mas se nós concordarmos, no mínimo, já é melhor do que o que se tem hoje. O conceito de hoje, nós termos uma linha de diálogo já é 10.000% melhor do que o cenário que se tem hoje, onde as pessoas nos parlamentos estão partindo para agressões físicas. O desrespeito já perdeu o limite há muito tempo. E aí, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre algo que nós já demos uma certa pincelada no passado, mas agora nós vamos entrar numa tendência mais aprofundada para falar sobre um risco, porque quando eu digo que é um risco, eu não digo se é bom ou se é ruim. Eu digo apenas que é um risco, que é falar sobre o quê? Qual é o nosso tema de hoje? É sobre a nova tendência, artistas e influenciadores na política. Gente, vocês têm ideia do risco que nós poderemos correr em relação a isso? Vocês têm ideia do que é colocar uma pessoa ali que não tenha o devido discernimento do que está sendo feito? Ah, então com isso você está querendo dizer que o artista e o influenciador não pode ser um bastião? Pode, e eu quero que ele seja. Eu acho muito importante que o artista e o influenciador que queira se envolver com política, que ele realmente seja um bastião. Pô, tudo que eu quero. Mas nós temos que tomar cuidado em não estudar estas pessoas e apenas colocarmos elas para nos representar junto ao poder legislativo por conta delas serem pessoas conhecidas. Isso não é o suficiente. Nós temos pessoas que são do cenário artístico que já foram da política.
Tem pessoas que ainda estão lá. Vocês sabem das dificuldades que essas pessoas passam. Elas passam porque elas são minorias. E aí, então, a ideia não é a de você colocar a pessoa lá só pelo fato dela ser famosa. Não, além de ser famosa, tem que ter conteúdo. Ela precisa de argumento, porque se for um artista que não tenha, ou um influenciador que não tenha o devido argumento, não tenha jogo de cintura dentro do cenário político, gente, essa pessoa ela vai estar num Big Brother, ela vai estar num reality show. E aí é a hora que eu entendo o seguinte: vocês já viram as pessoas famosas que vão mal nos reality shows, quando elas saem, o quanto elas são massacradas? Aquilo lá é um reality show. A pessoa vai ser massacrada? Sim. E por quê? Porque você colocou ela ali só pelo fato dela ser artista, ser um influenciador. E aí é o conceito de se tornar um parlamentar sem preparo, que é coisa que, que mais tem lá hoje em dia, entende? São votos que nós vamos gastar. É munição gasta. É uma munição que nós não vamos recuperar, pelo fato deles não saberem legislar, deles não saberem conversar. Eu não estou dizendo, volto a dizer, melhor assim. Eu não estou aqui declarando que, gente, não vota em artista ou influenciador. Não. Isso é o mesmo conceito da reeleição, salvo raríssimas exceções. Nós temos que observar isso não como regra, mas como exceção. Porque você vai colocar, de repente, lá uma pessoa para te representar que ela não sabe nem o que ela está falando. Você para observar o que acaba acontecendo. Você pega algumas pessoas que vão para o cenário político por conta de representar algumas minorias. Aí, seja para representar pessoas que têm um posicionamento ou político, ou uma orientação sexual diferente, e aí a pessoa fica lá como minoria. Muitos dos projetos bons para essas classes que poderiam passar no Congresso e se tornar leis, não passam. Por quê? Porque se aquela pessoa que está lá representando aquela classe, ela não tiver o devido preparo, ela não vai conseguir fazer nada. Então, você não tem que, eu estou aqui para representar uma classe porque eu acho legal e eu sou um cara extremamente conhecido, eu sou muito popular e vote em mim. Aí, quando chega lá, eu só vou receber o salário no final do mês. Vou ficar andando porque no Congresso aquilo é muito grande e se anda muito. E aí, essa ideia é para que nós possamos evitar a baixa taxa de produtividade do Congresso Nacional, que é uma das coisas que mais existe hoje. Você pode pegar a grande maioria das pessoas que querem trabalhar ali dentro e que já saíram, ou melhor, que queriam, né, trabalhar ali, que já saíram, todos falaram. Eu tenho amigos que já me falaram: Arnaldo, aquilo ali é pouquíssimo produtivo. A produtividade para 513 deputados e 81 senadores. Uma coisa que eu não falei no episódio de ontem. Uma outra coisa que eu também sou contra: 513 deputados. É muito deputado. Isso aí também tem que ser revisto. E quando você tem ali 513 deputados, mas que nem 10, 20% deles dispõem realmente de representatividade, se não tem representatividade, não vai ter produtividade. E aí, atrelado a isso, o artista, o influenciador, ele não tem a menor experiência. Aí ele vai montar um gabinete político, ele vai trazer os amigos, ele vai botar aqui a galera que ele quer para trabalhar com ele. Beleza. E aí ele não traz um corpo técnico. Se ele não tem um corpo técnico, como é que ele trabalha? Vai ficar andando de um lado para o outro, ajudando a votar projeto dos outros. Ele não vai conseguir se movimentar. Então, só pelo fato de ser um artista, de ser um influenciador, não quer dizer que ele seja uma boa escolha. Um bastião, ele tem uma coisa mais importante do que a fama. O bastião, ele tem conteúdo. O bastião, ele tem algo que faz com que ele raciocine pela sociedade, não por ele. E aí entra
nesse exato momento, o conceito de quê? De você olhar o que é o despreparo, o cara não sabe o que é a Constituição, o que é um regimento interno, o que. Ah, depois eu aprendo. Não, não vai aprender. Ele não tem o devido preparo. O que é uma lei ordinária, que é uma lei complementar, ele não vai entender, não vai saber como é que se desenvolvem os trâmites dentro da ideia, dentro do Congresso. E aí, se você chegar e falar, tá bom, um projeto de lei, tá, e a votação de um projeto de lei ordinária, qual é? Uma votação de um projeto de lei complementar, a votação de uma emenda constitucional. E ele não tem o menor conhecimento disso. E normalmente ainda tem um outro detalhe, que o influenciador e o artista, eles têm uma vida particular. E no momento em que eles começam a ter essa vida dupla, alguém vai se dar mal. Ou ele vai fazer poucos shows, ou ele não vai trabalhar tão bem como político, porque ele vai precisar entender de muita coisa. E qual é uma das preocupações nesse exato momento? É que esse cara, ele se torna massa de manobra. E aí, ele recebe no celular, ó, vota isso assim, assim, assim. Você vai fazer o seguinte: você só vai ocupar uma cadeira. Você vai fazer o que um robô ali, uma inteligência artificial poderia fazer, que é votar como a maioria quer que você vote. Você vai ser a massa de manobra, ou nós podemos chamar de zumbi de plenário, que é aquele cara que fica ali, anda de um lado para o outro, somente se o partido dele não fizer legenda. Se ele não tiver legenda, ele não vai ocupar cargo em comissão, ele não vai ter uma série de coisas, e ele vai ficar lá para fazer o quê? Para fazer uma votação, e aí ele vai conseguir o quê nesse cenário? Ele vai ver a vida profissional dele, vai observar que o trabalho dele junto ao Congresso está deixando a desejar, que ele não está conseguindo conduzir aquilo ali, até mesmo porque ele não tem conhecimento do que está sendo feito, do que está acontecendo. E aí, gente, nesse exato momento, a conclusão é: o desgaste será inevitável. E aí, de forma tardia, eles vão perceber que eles estão ali apenas como bonecos. Certamente virão as frustrações por conta deles não conseguirem alcançar aquilo que durante a campanha eles prometeram. Porque, assim, artista, eu entendo dessa forma, que artista e influenciador, eles são idealistas. E aí, como é que fica? Quando ele chegar lá e ele não conseguir cumprir aquilo que supostamente eles não conseguiram. E como é que vai ficar essa imagem desse artista desgastado com o público que era fã e virou eleitor? Fã não cobra, né? Agora, eleitor não, vai te cobrar. E aí? Eles vão entrar como ídolos e vão sair como piadas? A mancha na imagem do artista fica como nesse exato momento? A gente precisa pensar nisso, gente. Eu já vou chamar para a primeira enquete. Vocês não concordam que quando chegar nesse momento de pós-frustração e desgaste, vocês não acham que o artista vai pensar assim: porra, não era isso que eu imaginava? Só que ele vai levar um tempo para entender que a realidade que ele tinha aqui fora como conceito não é a que ele vai encontrar lá dentro. Principalmente com o cenário que nós temos hoje, que é quando eu digo Deus que me livre. Se ele tiver um cenário composto por um maior número de bastiões, e se ele também for um bastião, isso vai ficar mais fácil. Ele vai conseguir agregar, ele vai conseguir ter respostas que vão somar. E isso vai gerar incentivo para ele continuar fazendo o trabalho. E aí, gente, é a hora que nós começamos a fazer algumas reflexões. Vocês concordam comigo que fama não é vocação a cargo político? O fato de você ter fama não faz de você ter vocação para política. Tive um colega de turma na faculdade que o cara foi eleito, o cara era extremamente técnico, mas ele não era aquele cara, aquele político de multidões. Não. Era extremamente profissional. Era um cara que era um bastião.
era envolvido com muitas causas. E isso me leva a crer mais uma pergunta. Comentem aqui embaixo. Vocês concordam que carisma não é preparo político? Carisma não tem nada a ver com preparo político. A ideia de você ser aquele cara que todo mundo gosta, não sei o quê. Pô, esse cara é maneiro pra caramba. É, ele é maneiro. É meu amigo, tem vários amigos assim. Mas isso faz dele uma pessoa que poderia ter um perfil para a política? Não. E aí, gente, é quando nós concluímos que política não é palco, política não é rede social, política é trincheira, política é guerra. A política, ela não vê beleza. A política, ela empurra a sujeira para baixo do tapete e negocia aquilo que esteja disponível. É quando eu digo que nós devemos, como bastiões, pesquisar muito quem serão os nossos candidatos. Volto a dizer, isso não quer dizer que, dois pontos, abre aspas, na outra linha. O fato do cara ser artista ou ser um influenciador, então ele não vai ser um bom candidato? Não disse isso. É quando eu falo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Eu estou querendo dizer que o Bastião, ele tem conteúdo. O Bastião tem essência. E se o artista ou o influenciador ele for um bastião, aí ele tem meu voto. E aí eu entendo que nós deveríamos votar nesse artista ou neste influenciador. Porque nesse conceito tem uma coisa que é uma ideia central para a gente e fica aqui, nesse momento, vista como uma frase extremamente importante. Sabe o que é? Bastião vota em Bastião. Aquele conceito de que a única coisa que um guerreiro reconhece e respeita é um outro guerreiro, isso é um ditado antigo. O Bastião respeita a todos, mas na hora de votar, ele só vota em outro Bastião. E aí, galerinha, é a hora que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. É o que é dito com muita frequência na internet, o triplo C. Comenta, curte e compartilha. Traz a galera para o papo, traz a galera para, independentemente da situação, conversar. Vamos acordar. E quando eu estou falando em acordar, não é sobre estar dormindo. Se bem que nós também estamos dormindo. Quando eu estou dizendo vamos acordar, é vamos fazer acordos. Vamos começar a raciocinar que nem tudo nós vamos levar 100% do que nós queremos. Consigo ver um político que seja um bastião. O cara é de centro-direita, mas o cara tem uma proposta que é interessante para o meu público também. Eu vou votar contra ele só porque ele é de esquerda e eu sou de... Ele é de direita, eu sou de esquerda? Ou ele é de esquerda e eu sou de direita? Na verdade, o político ele está ali para não é para votar o que ele quer, ele está ali para votar o que o eleitor quer. E o bastião é aquele que reconhece que ele não é autoridade, ele é funcionário público. E ele trabalha para quem? Aí os extremistas vão dizer: não, eu trabalho para quem votou em mim. Negativo. Você é funcionário público e você foi eleito para trabalhar para todos. E é isso que você tem que fazer. É isso que faz um bastião. Então, gente, comenta, curte, compartilha. Vamos continuar. Estamos começando uma jornada. Ao final desta carta, que não passa de um apelo, este que vos assina chama a todos para uma conversa. Esse cara se chama Arnaldo de Souza Vergueiro. Este cara que é você aqui, ó, porque você é um bastião. Vamos lutar. Vamos tentar salvar alguma coisa para os nossos netos, ok? Tamo junto? Até a próxima. Conto com vocês amanhã, hein? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?